Trilha do letramento matemático. Números racionais. Falaremos sobre o que são os números racionais. A matemática está em nossas vidas para solucionar os problemas que surgem, não o contrário, para dar mais problemas, e sim para facilitar nossas vidas. E com os números racionais também não é diferente. Vamos ao vídeo que explica de uma forma bem mais ilustrativa tudo isso? No Antigo Egito, por volta do ano 3000 a.C., o faraó Sesostris distribuiu algumas terras às margens do rio Nilo para alguns agricultores privilegiados. O privilégio em possuir essas terras era porque todo ano, no mês de julho, as águas do rio inundavam essa região ao longo de suas margens e fertilizavam os campos. Essas terras, portanto, eram bastante valorizadas. Porém, era necessário remarcar os terrenos de cada agricultor em setembro, quando as águas baixavam. Os responsáveis por essa marcação eram os agrimensores, que também eram chamados de estiradores de corda, pois mediam os terrenos com cordas nas quais uma unidade de medida estava marcada. Essas cordas eram esticadas e se verificava quantas vezes a tal unidade de medida cabia no terreno. Mas nem sempre essa medida cabia inteira nos lados do terreno. Esse problema só foi resolvido quando os egípcios criaram um novo número, o número fracionário. Ele era representado com o uso de frações, porém, os egípcios só entendiam a fração como uma unidade, ou seja, frações cujo numerador é igual a 1. Eles escreviam essas frações com uma espécie de sinal oval escrito em cima do denominador. Mas os cálculos eram complicados, pois no sistema de numeração que usavam no Antigo Egito, os símbolos se repetiam muitas vezes. Só ficou mais fácil trabalhar com as frações quando os hindus criaram um sistema de numeração decimal. Agora vamos relembrar os conjuntos numéricos, que reúnem vários conjuntos cujos elementos são os números. Temos então o conjunto de números naturais, que são inteiro e positivos, e abrangem todos os outros. E aqui temos os exemplos deles. Então temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1001, 1002 e assim sucessivamente. É importante lembrar que os números naturais também são considerados números racionais, pois representam o quociente entre os números. Agora o nosso conjunto vai se expandindo. Agora vamos para os números inteiros, que são representados pela letra Z. São positivos e negativos, como por exemplo, -5, -4, -3, -2, e estes não são trabalhados no Fundamental 1, mas os estudantes têm uma noção, pois usamos ele no comércio, ao dizer que devemos R$1, faltaram R$4 para comprar determinado brinquedo, e também os números positivos, que são 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Agora, expandindo mais um pouco o conjunto de números, teremos os números racionais, representado pela letra Q, pois é Q de quociente, a letra Q maiúscula, que engloba o conjunto de números inteiros, representados pela letra Z, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, representados por N, ou seja, N pertence a Z e a Q. Ao falarmos dos números racionais, pode-se fazer uma conexão com o termo ratio, que é igual à razão, associando assim um número racional ao número que pode ser representado entre os números inteiros, como por exemplo, meio pode ser representado por 5/10. E a título de conhecimento, porque não trabalhamos nos anos iniciais, no ensino fundamental 1, temos também os números irracionais, que são representados pela letra I maiúscula, que não pertencem ao conjunto dos números racionais e é formado pelos números decimais infinitos não periódicos, sendo o número de π, de Euler e a raiz quadrada de 2. E temos também, expandindo um pouco mais os nossos conjuntos de números, os números reais, que são representados pela letra R maiúscula, que são a junção dos números racionais com os irracionais. Os números racionais têm sua representação decimal e fracionária.
Toda fração tem sua representação decimal e toda representação decimal tem sua fração. Na representação decimal, temos a infinita periódica, como por exemplo, 0.33333, 0.1111, quer dizer que ela continua, significa que não tem fim. E a finita, que é aquilo e pronto, como por exemplo, 25 centésimos, 125 milésimos. Temos também a representação percentual, que é um tipo de representação decimal, que é mais uma maneira de expressar a representação decimal como a fracionária. Como no exemplo, 5% é 5 por 100, que é igual a 5 centésimos. Portanto, a porcentagem é mais uma forma de escrita e permeia pela representação decimal e fracionária. Na representação fracionária, temos as frações decimais, potência de 10, que são as que têm por denominador, como por exemplo, 3 décimo, 7 centésimos, 13 milésimos. E as frações não decimais, como por exemplo, 4 quintos, 6 sétimos e 1 terço. Temos agora alguns exemplos de situações que apresentam os números racionais, como por exemplo, na escrita de uma receita, nas quantidades dos ingredientes, e se não conseguirmos compreender a representação desta escrita, faremos um bolo com quantidades equivocadas e que certamente não dará certo. Outra situação que podemos trazer para a sala de aula são problemas que façam os estudantes despertar o hábito do cálculo mental, como por exemplo, vou a um aniversário e preciso levar 5 litros de refrigerantes. Quais das garrafas devo levar para contemplar a quantidade pedida? Sendo que nesta prateleira do supermercado possui recipientes com 1/4 de litro, meio litro e 2 litros. Desta forma, podemos apresentar aos estudantes situações em que, usando apenas os números naturais, não conseguiriam expressar a medida ou a grandeza dela. Lembrando que nesta faixa de idade dos anos iniciais, exploramos o assunto sem esgotar todas as suas particularidades, pois este estudo mais aprofundado ocorrerá a partir do 6º ano do ensino fundamental. Nós apenas daremos uma base para a sua compreensão. Precisamos propor atividades que estimulem a reflexão dos estudantes, os façam discutir, argumentar, reelaborar o pensamento inicial e pode ser trabalhado através de divisão de papéis. Assim é possível assimilar com mais facilidade que no domínio dos números naturais, 3 é maior que 2, mas nas frações, por exemplo, 1 terço é menor que meio, pois quanto mais se divide a folha, menor ela fica. Discorreremos sobre os números racionais e seus significados da fração. Antes de iniciarmos com os diferentes significados, é preciso relembrarmos os elementos da fração. Quando nos referimos aos elementos que compõem uma fração, destacamos o que se denomina numerador, os números que ficam acima do traço horizontal. E eles indicam quantas partes do todo tomamos, enquanto que o denominador fica abaixo do traço horizontal e significa quantas partes a unidade, o todo, foi dividida. Em qualquer significado do número racional representado na forma fracionária, a denominação numerador e denominador é usada, mas estes elementos têm significados diferentes de acordo com a ideia do número racional apresentada, em uma situação contextualizada, e logo mais veremos estes diferentes significados. O ensino desse conjunto numérico se dá a partir dos anos iniciais do ensino fundamental. O principal objetivo do ensino desses números nos anos iniciais é levar os estudantes a perceber que os números naturais já conhecidos não são suficientes para resolver determinados problemas do nosso dia a dia, como já falados. Uma das dificuldades com este conjunto numérico é que os números naturais são representados por um único símbolo e um único número racional pode ser representado por vários. A ideia de fração é explorada a partir do 4º ano. Em anos anteriores, são apresentadas ideias de metades, terças partes, como, por exemplo, a habilidade do 2º ano. Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte com o suporte de imagens ou material manipulável utilizando estratégias pessoais. Foi o pesquisador Thomas Keeling o primeiro a chamar atenção para o fato de que os números racionais têm diferentes significados além do parte todo, e a compreensão
da noção de número racional depende do entendimento dessas diferentes interpretações. O aprofundamento nos números fracionários deve acontecer quando se transita pelos significados que ele pode proporcionar. Significado estes que são quociente, parte todo, medida, razão e operador. Vamos analisar esses significados, lembrando que estamos tratando de números racionais positivos. Significado de quociente. Se refere ao quociente como resultado da divisão de dois termos. Equivale à indicação de uma divisão e de seu resultado. Um número racional positivo pode ser usado para representar o quociente de dois números naturais quaisquer, em que o segundo não pode ser zero. A sobre B é igual a A dividido por B, sendo B diferente de zero. Então, temos um exemplo. Organizar 30 livros em 5 prateleiras. Quantos livros terão em cada uma? Então, 30 dividido por 5 igual a 6 livros. E este resultado é o quociente. Significado parte todo. Um número racional pode ser usado para representar a relação entre uma parte e um todo. A relação parte-todo se apresenta quando um todo é dividido em partes, equivalentes em quantidade de superfície ou de elementos, e algumas dessas partes são usadas. Por exemplo, Rafaela dividiu uma torta em 8 pedaços iguais e comeu 2. Qual fração que representa o pedaço que Rafaela comeu? O denominador representa o todo, 8 pedaços, e o numerador representa quantas partes foram tomadas, que foram 2 pedaços. Aproveitando que estamos falando de fração, vamos relembrar como se lê? Como exemplo, vamos colocar para todos os números aqui presentes na tabela, como numerador 1, temos 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. O que muda na leitura depende do denominador e não do numerador. Temos mais alguns exemplos: 3/2, 2/3, 4/7 e 5/6. Notem que o que muda é o que está abaixo da linha horizontal, que é o denominador. O que está acima permanece o mesmo, a mesma leitura do número em questão. Se o denominador for 10, lemos 1/10, 1/100 e 1/1000. Temos também mais alguns exemplos: 9/10, 13/100 e 5/1000. Quando o denominador não for nenhum dos indicados até aqui, lemos o denominador acompanhando da palavra avos, como por exemplo, 6/15, 9/14, 5/26. Um número racional positivo pode ser considerado para representar a medida de uma grandeza, tomando como unidade de medida outra grandeza da mesma natureza. A situação de medida se traduz na comparação entre duas grandezas em que uma delas é considerada a unidade. Como, por exemplo, quantos copos de leite de 300 ml cabem em 1 litro de leite? 3 copos e 1/3 de copo de leite. Significado de razão. Um número racional pode ser usado para representar um índice comparativo entre duas quantidades de uma grandeza, ou seja, quando é interpretado como razão. Uma situação que exemplifica esse significado é: 9 entre 10 estudantes usam a internet para fazer pesquisas, ou seja, 9/10. 9 entre 10 estudantes usam a internet para fazer pesquisas. Outro exemplo é: em cada 100 estudantes da escola, 40 gostam de música sertaneja. A razão 40 centésimos ou 40% representa essa razão. O significado de operador é interpretado quando a fração desempenha um papel de transformação, algo que atua sobre uma situação e a modifica. A compreensão desse significado acontece quando o aluno é capaz de interpretá-lo como multiplicador, de indicar uma única fração para descrever uma operação de composição. Quando duas operações multiplicativas são efetuadas, uma em resultado da outra, e relacionar resultados com valores iniciais. Vamos aos exemplos? Que número pode ser multiplicado por 3/8 para obter 1? Que número devo multiplicar por 3 para obter 2? Atenção! Destacamos que não se trata de fazer que as crianças distinguam esses significados, mas que explorem os números racionais em diferentes contextos em que eles aparecem, para vivenciarem experiências com esses diversos significados.
Nomear esses significados são importantes para o conhecimento do professor. Os estudantes têm que entender que existem diferentes formas de interpretar uma fração dependendo do contexto. É importante que problemas de diferentes contextos sejam apresentados aos estudantes, organizando-os individualmente e em pequenos grupos, usando materiais manipuláveis ou calculadoras, podendo proporcionar a verificação que algumas representações são mais úteis que as outras, contribuindo para a abstração de informações. Representações decimais. No nosso cotidiano, os números racionais aparecem com mais frequência na forma decimal do que os representados na forma de fração. Eram conhecidos como números quebrados, porque os algarismos à direita da vírgula indicam partes ou fração da unidade. Nomenclatura dos decimais. Antes da vírgula, temos os números inteiros. Após a vírgula, temos a parte decimal. Uma casa após a vírgula, chamamos de décimos. 2 casas após a vírgula, centésimos. E 3 casas após a vírgula, milésimos. Quadro de ordens e classes. O estudo do valor posicional do número é muito importante para fazer a leitura de forma correta. Um exemplo é o número 312 inteiros e 5 décimos. Comparação de números decimais. É interessante iniciar essa comparação de números decimais com situações contextualizadas. As medidas são importantes para trabalho com as representações decimais, pois fazem parte do dia a dia das crianças. Situações em que os alunos comecem comparando medidas de massa, de capacidade, entre outros, podem ajudar o entendimento desse conceito. É fácil para os estudantes perceberem, por exemplo, qual garrafa tem maior capacidade, de 250 ml ou de 500 ml, ou ainda, qual a maior temperatura entre 35 graus e 5 décimos e 37 graus e 2 décimos. Representações fracionárias. As frações equivalentes, elas são frações escritas de formas diferentes, entretanto, representando a mesma parte de um todo, ou seja, são frações iguais, representadas de maneiras distintas. Cada número racional pode ser representado de infinitas maneiras. E a ideia de equivalência de representações fracionárias é uma das ideias fundamentais a ser construída pelas crianças. Observe algumas representações de meio e da terça parte. Diferentes registros de representação. As frações, elas são representações das partes de um todo. As frações equivalentes são frações que visivelmente são diferentes, mas se fizermos as devidas representações, percebemos que representam a mesma quantidade, a mesma parte do inteiro. Vamos verificar as frações equivalentes a meio. A fração meio representa a metade do meu inteiro. E a fração 2/4? Esta fração representa 2 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais, que na verdade representam também metade do inteiro. E 3/6? Ela representa 3 partes de um inteiro que foi dividido em 6 partes iguais, metade do meu inteiro. E 5 décimos? Ela representa 5 partes de um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 décimos. Metade do meu inteiro. Estas frações representam igualmente a mesma parte do inteiro que a fração meio, ou seja, metade do inteiro. Para encontrarmos frações equivalentes a uma fração dada, basta multiplicarmos o numerador
e o denominador de uma fração por um mesmo número. Vejamos as frações equivalentes a meio. Se multiplicarmos meio por 2, obtemos 2/4. Se multiplicarmos meio por 3, obtemos 3/6. Um meio multiplicado por 4, 4/8. Por 5, 5/10. E assim por diante. Viu como é fácil? Então, veremos agora as primeiras noções de porcentagem. O termo porcento é simplesmente outro nome para os centésimos. É um outro modo de escrever frações e decimais. Mostra uma quantidade em relação a 100. Porcentagem, representada por este símbolo, é a divisão de um número qualquer por 100. 25% significa que 25 partes de um todo que foi dividido em 100 foram tomadas. Falando assim, pode parecer complicado, mas olha como visualmente fica fácil o entendimento. Então, temos aqui 25 centésimos. Temos a representação visual, que é o todo dividido em 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, tomamos 25, que está aqui colorido em amarelo. Também pode ser representado desta forma, só que aqui não foi dividido em 100 quadradinhos. Aqui foi dividido em 4 partes, tomou uma dessas partes, que é o conceito de equivalência. Por isso que esta imagem é a mesma que esta e que representa 1/4, que por sua vez representa 25%. Nesta imagem, temos 100 quadradinhos brancos, então podemos dizer que temos 100% dele sem colorir. Porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100, pois são duas formas de representação que se equivalem. Colorindo 90 desses 100 quadradinhos, significa que eu tomei 90 de 100, que representa 90%. Agora, tem 80 quadradinhos coloridos. Logo, temos 80%, que foi 80 de um total de 100. Como devemos iniciar o trabalho com porcentagem? Devemos pensar no tema. O contexto deve fazer sentido para a turma. Nesta imagem, temos um exemplo de uma reportagem com dados sobre o uso da internet via tablets e celulares no Brasil e em outros países. Também temos que pensar no visual. Os dados podem ser mostrados no título de uma reportagem, com ícones que ajudam a interpretá-la, em tabelas, em gráficos, o que contribui para a visualização rápida e também para fazer comparações. Para iniciar o trabalho com a porcentagem, é melhor dar preferência aos percentuais redondos, como 30%, 50%, 70% e 100%, e considerados os mais usuais, como 25% e 75%. Esses tipos de gráficos auxiliam no entendimento de frações e porcentagem. Na primeira imagem, mostra o percentual de água no corpo humano ao longo da vida. Quando vemos esta informação que o corpo do idoso possui 50% de água, sabemos que é metade, já que todo o seu corpo compreende 100%. Essa relação parte-todo já precisa ser abordada com os nossos estudantes nos 4º e 5º anos, de forma inicial, primeiras noções. Neste gráfico de setores, aqui nesta segunda imagem, mostrando as preferências de modalidades esportivas. E assim podemos propor desafios, contextualizando para que nossos estudantes possam conhecer e ampliar o que já sabem sobre o assunto. Noções que antecedem a compreensão dos números racionais. As crianças ingressam na escola com alguns saberes matemáticos construídos através da sua leitura de mundo. Esses saberes devem ser compreendidos e levados em consideração no momento do planejamento e das intervenções. Aqui temos exemplos da matemática no cotidiano das crianças. Letramento matemático significa desenvolver habilidades de raciocínio, representação, comunicação e argumentação,
para que o estudante possa assumir uma postura ativa nos mais diferentes contextos, podendo assim identificar e compreender o papel da matemática no mundo, utilizando conceitos e recursos da matemática para formular e resolver problemas dentro e fora da escola. A problematização deve orientar o trabalho do professor para que a solução seja construída pelos estudantes através do desenvolvimento dessas habilidades.